Jack risonho. Paul, Nick e John eram 3 jovens universitários que, depois de uma festa, caminhavam pela rua e em direção de casa. Já era noite, na verdade, de madrugada. Já são 2 da manhã, disse Nick. E olhe onde nós estamos, observa Paul, apontando para o lugar. O lugar em questão era o parque abandonado da cidade. Que lugar sinistro, disse John. Por que esse parque não funciona mais, Paul? Na verdade, esqueci que você é novo por aqui. Nunca ouviu falar da lenda desse parque? Não. Explique para ele, Nick. Nick, com um tom sério, começa a explicar a lenda. Esse parque era muito popular na cidade. Eu, quando era criança, vinha aqui com os meus pais. Era muito divertido. Tinha um lugar chamado Casa dos Palhaços, onde a principal atração era a apresentação dos 3 Jacks. Jack Espoleta, Jack Divertido e Jack Risonho. Aparentemente, os 3 se davam bem no palco, mas nos bastidores, o que se contava era que Edward, o Jack Risonho, era maltratado pelos outros. E não só pelos outros 2 palhaços, mas por todos os funcionários do parque. Só Kate se importava com ele. Ela era a mais velha e ele era casado com Vladimir, o Jack Espoleta. Infelizmente, Edward acabou se confundindo em relação aos sentimentos de Kate, que o via apenas como um irmão mais novo. O jovem acabou indo até a casa de Kate e se declarou para ela. E nesse exato momento, Vladimir viu e ouviu tudo. O homem, cheio de raiva, avançou sobre o jovem sem nem mesmo tentar entender o que estava acontecendo. Ele deu um soco tão forte em Edward que o jovem se desequilibrou, bateu a nuca na quina da mesa e caiu desacordado. Vladimir colocou o jovem nas costas e disse à sua esposa que depois resolveria com ela. Ele então saiu, trancando sua esposa em casa. No dia seguinte, todos deram falta do jovem Jack Risonho. Era segunda-feira, dia de limpeza e manutenção no parque. Era o único dia que o lugar não funcionava. Mas no fim, todos pensaram que ele tinha escapado da limpeza para visitar sua mãe e que depois o dono do parque conversaria com ele. Ele costuma visitá-lo na segunda, mas só depois da limpeza. Passou o dia e nada do Edward aparecer, e no dia seguinte a mesma coisa. À noite, o show só teve 2 Jacks se apresentando, e o público não gostou muito, já que Jack Risonho era o mais engraçado. Quando amanheceu, o dono do parque resolveu ir até a polícia para contar sobre o desaparecimento. Os policiais começaram a fazer as buscas pelo parque e pela cidade. Começaram também a fazer perguntas para os funcionários do parque. No entanto, os policiais não precisariam investigar muito não, pois 4 dias depois do desaparecimento, algo sinistro aconteceu. Depois do show daquela noite, Vladimir e Sebastian, o Jack Divertido, resolveram ficar e beber um pouco. Os 2 costumavam fazer isso. Às vezes passavam a noite toda na casa dos palhaços bebendo. Kate nem se preocupava mais, pois sabia o que seu marido estava fazendo, e na verdade para ela era um alívio, pois não precisaria ver seu marido violento, principalmente depois do que ele fez com Edward. No dia seguinte, quando o funcionário da limpeza foi até a atração para limpar o lugar para o próximo show, o que aconteceria à noite, ele ficou horrorizado com o que viu. Vladimir e Sebastian estavam em cima do palco, sentados em cadeiras, mas estavam mortos. Eles estavam amarrados, ainda vestidos de palhaço, e o mais sinistro é que suas bocas estavam cortadas de um lado para o outro, como se dessem um enorme sorriso. Junto ao corpo de Vladimir havia uma carta toda suja de sangue. A polícia foi chamada para investigar mais esse mistério no parque. Descobriu-se que a causa da morte de ambos foi uma forte pancada na cabeça. Na carta que estava junto ao corpo, relatava todo o ocorrido. Nela dizia: "Eu, Eduardo, fui morto por Vladimir.
dentro de sua casa. Ele pediu então ajuda a Sebastian para eliminar meu corpo. Os dois eram cúmplices de meu assassinato e me enterraram no bosque atrás do parque. Não estou muito longe, se me procurarem, me encontrarão. Fui eu que os matei, não apenas por terem me maltratado e me matado, mas porque Vladimir era mau com sua esposa. Agora, ela está livre desse carrasco, mas eu ainda tenho trabalho a fazer. A polícia procurou identificar se a letra era de Edward e de quem era o sangue. Ao mesmo tempo, a polícia iniciou uma busca no parque para ver se achariam mesmo o corpo de Edward. Para a surpresa deles, o corpo de Edward, o Jack Risonho, estava enterrado ali. Além disso, a letra era realmente de Edward, como foi confirmado pelo dono do circo e pela mãe de Edward, uma senhora já idosa, viúva e que praticamente não sabia do lar de idosos em que estava. Ela chorou muito ao saber do ocorrido e passou muito mal, pois Edward ia todas as segundas visitá-la, e na segunda passada não havia ido, e também porque ele era o seu filho único. Já o sangue na carta era de Vladimir e Sebastian. De Edward não havia nada, nem sangue e nem digitais. Kate confirmou que era agredida por seu marido e que tinha medo dele. Na noite em que ele matou Edward, seu marido a trancou em casa e quando voltou, a agrediu e disse que se ela contasse a alguém, a mataria também. A verdade é que no fundo, Kate estava aliviada por não ter mais que aguentar Vladimir. Ela abandonou o parque e arrumou um emprego em outro lugar. Mas esse não foi o fim. As coisas pareciam que iam bem no parque após os fatos ocorridos, mas a promessa de Jack Risonho logo iria se cumprir e mais pessoas seriam punidas. Dias depois das mortes de Vladimir e Sebastian, Tom, o funcionário que cuidava da roda gigante, foi encontrado morto no banheiro. Ele estava com um saco plástico em sua cabeça. Ele foi asfixiado até a morte. Mais uma vez, a polícia foi chamada, mas nada foi encontrado. Apenas um pedaço de papel escrito com o sangue de Tom. No papel estava escrito apenas: ele mereceu. A notícia começou a assustar funcionários e clientes. A polícia sugeriu que o dono do parque o fechasse por um tempo, mas ele, relutante, recusou. Nos dias seguintes, o movimento de clientes foi bem menor e diminuiria ainda mais quando descobrissem da próxima morte. 4 dias após a morte de Tom, outro funcionário, Robert, que cuidava do trem fantasma, foi encontrado morto. Ele foi morto por afogamento em uma pequena piscina que era usada na popular brincadeira da pescaria. Se afogar em uma piscina tão pequena seria impossível, e para mostrar que a morte não foi acidental, outro pequeno bilhete escrito com sangue foi encontrado próximo da vítima, e nele estava escrito: ele também mereceu. Após investigar mais a fundo, a polícia descobriu que, apesar de muitos funcionários do parque zombarem do pobre Edward, apenas alguns deles levaram isso mais a sério. Descobriu-se que Tom uma vez quase matou Edward asfixiado. O jovem chegou a desmaiar pela falta de ar. Já Roberto, mesmo sabendo que Edward não sabia nadar, o empurrou em uma piscina funda. O rapaz quase se afogou, mas foi salvo por outro funcionário. Após mais essas 2 mortes, nenhuma outra aconteceu. Mas mesmo assim, o medo tomou conta de todos. Aos poucos, as pessoas foram deixando de ir ao parque e muitos funcionários pediram demissão, pois diziam ver Jack Risonho caminhando pelo parque à noite. Não havendo mais solução, o parque foi fechado e assim permanece até hoje. Nick, ao terminar de contar a lenda, se vira para Paul e pergunta: que tal fazermos uma visita ao parque? Paul, animado, responde: só se for agora. John, meio ressabiado, fala que talvez não fosse uma boa ideia. Mas Nick diz: calma, meu amigo, isso é só uma lenda tosca da cidade. Convencido pelos seus amigos, John aceita, e os 3 adentram o parque por um grande buraco que havia na cerca de arame. A noite não estava escura, pois era noite de lua cheia, mas dava para enxergar bem dentro do parque, mesmo sem qualquer tipo de luz artificial.
Alguns minutos depois, Paul chama a atenção de seus amigos. Olhem, estamos bem na frente da casa dos palhaços. A atração estava a cerca de 10 metros de distância dos 3 amigos. Vamos lá, diz Paul. No entanto, ele, Nick e John ficam totalmente paralisados de medo após ouvir uma forte gargalhada que vinha da casa dos palhaços. Os 3 logo começam a ver que alguém ou alguma coisa saía vagarosamente do lugar. Quando a luz da lua iluminou aquele ser, não restava dúvidas. Era o fantasma de Jack Risonho. O palhaço estampava um sorriso macabro no rosto e, após caminhar alguns metros, parou e, olhando para os 3 jovens, perguntou: O que é mais engraçado do que um palhaço? Ele então simplesmente desaparece. Mais aliviados, os 3 amigos se preparam para correr, quando são surpreendidos por Jack Risonho, que aparece do lado deles e diz: A resposta é o palhaço fantasma. Ele começa a gargalhar enquanto os 3 amigos saem correndo o mais rápido que podiam dali. Era possível ouvir os risos de Jack mesmo ao longe. Os 3 jovens só pararam de correr quando chegaram em casa. Atordoados, nem dormiram naquela noite, com medo de Jack Risonho ir atrás deles. No dia seguinte, começaram a contar o ocorrido para todos que conheciam. Alguns acreditaram, outros não, mas o fato é que a lenda se espalhou ainda mais, até mesmo para outras cidades, até mesmo pela internet. É assim que foi conhecido e que se popularizou a lenda do Jack Risonho. Muito bem, aterrorizados, canal oficial. Se vocês gostaram dessa creepypasta, deixe seu comentário, curte, compartilhe com seus amigos. Se você tem algum depoimento para nos contar, marque aqui o título e descreva para nós contarmos aqui no canal. Muito bem, aterrorizados, canal oficial agradece. Até mais, valeu!